Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, 29 de agosto de 2025, estamos reunidos para estudar a obra Revista Espírita e estamos no ano de 1858, abril. Lembrando que essa é a primeira edição da Revista Espírita, então é o ano 1 da revista. Ainda estamos no artigo O Espiritismo entre os Druidas. E vamos iniciar hoje os comentários de Kardec sobre as tríades que nós já vimos nos estudos anteriores. Mas antes, vamos fazer a nossa prece de agradecimento. Lembrando que a tia ainda está se recuperando, né, da cirurgia no ombro, e aí ela não vai estar presente aqui com a gente, mas logo logo ela estará de volta. Amado Jesus, é com gratidão que podemos nos reunir aqui, o coração cheio de alegria, por uma pausa que nos é dada na correria, sabendo o que é importante, sabendo o que deve nos guiar, uma pausa que nos reestrutura o caminho, que nos orienta e que sem ela muitas vezes estaríamos perdidos. Ajuda-nos, Senhor, a compreender essas lições que também nos foram colocadas por Kardec, que é um espírito de alta envergadura que nos ensina a pensar, a raciocinar, ajuda-nos a ter esse aprendizado também, não só das lições, mas da maneira como ele estuda. Ajuda-nos ainda, porque somos assim, ainda difíceis, ainda pequenos, ajuda-nos a compreender a profundidade dessas lições e colocá-las em práticas no nosso dia a dia. E fica conosco em todos os momentos, que assim seja. Que assim seja. Então estamos aqui, Carla e Mida e nossos colegas, para fazermos esse estudo. Que o Senhor nos conduza. Então, os comentários de Kardec para os textos druidas, né? Sim. Assim, em resumo, o princípio dos seres no seio do universo dá-se no mais baixo ponto da escala da vida, ou seja, o início começa bem mais embaixo. Isso não é levar muito longe as consequências da declaração contida na 26ª tríade, pode-se conjecturar que na doutrina druídica o ponto inicial estava supostamente no abismo confuso e misterioso da animalidade. E aí, vamos lá ver qual é essa tríade de número 26. Ele fala aqui, ó, tríade aqui 26. Por três coisas retorna o homem necessariamente em Abrede, ou seja, o círculo da migração, se bem que em outros sentidos esteja ligado ao que é bom. Pelo orgulho, cai em Anúfio, que é o abismo, pela falsidade, até o ponto do demérito equivalente, e pela crueldade, até o grau correspondente de animalidade. Daí transmigra novamente para a humanidade como antes. E aí ele está falando que esse abismo, né, que o ponto inicial estava supostamente no abismo confuso e misterioso da animalidade, porque quando ele cai por orgulho, quando ele cai por falsidade, por orgulho, por falsidade ou crueldade, ele volta para o abismo. Então o abismo é o início, se não aprendeu, voltou para o abismo. Só está usando essa comparação, que é o grau correspondente de animalidade. Aqui, no abismo confuso e misterioso da animalidade. É o início, então, é esse abismo, né? Está colocando aqui que é esse abismo. Daí, consequentemente, desde a própria origem da história da alma, a necessidade lógica do progresso, uma vez que os seres não são por Deus destinados a permanecer numa condição tão baixa e tão obscura. Todavia, nos estágios inferiores do universo, esse progresso não se desenvolve segundo uma linha contínua. Essa longa vida
nascida tão baixo para elevar-se tanto, rompe-se em fragmentos solitários na base de sua sucessão. Mas, graças à falta de memória, sua misteriosa solidariedade escapa, pelo menos por algum tempo, à consciência do indivíduo. Ou seja, a gente não tem consciência nem lembrança das primeiras encarnações, né? E aí ele diz que isso é por um tempo, porque quando chegarmos lá a ser seres, né, evoluídos, superiores, teremos condições de adentrarmos ou acessarmos esses arquivos da alma que nos são por ora vetados, né? E ele fala aqui, os estágios inferiores do universo, esse progresso não desenvolve segundo uma linha contínua. Ou seja, a gente não nasce simples e ignorante e vai até evoluir. Não, aí vem as sucessivas encarnações e é quando ele fala que se rompe em fragmentos solitários e graças à falta de memória a gente não sabe o que fez na sequência anterior, vamos dizer assim, né? Então, a bondade divina aqui nos dando esse esquecimento. Mas ele diz... E vai tendo essas interrupções que são as reencarnações e para ele aqui as migrações. Mas como a gente sabe que as encarnações são solidárias, ele diz também aqui, né? Sua misteriosa solidariedade nos escapa. Porque até hoje a gente tem muita gente, né? A gente acredita, tem a convicção de que as nossas encarnações e reencarnações elas são solidárias, mas a gente não lembra o que a gente fez, né? E muita gente acha que está aqui pela primeira vez, mas ele diz que essa misteriosa solidariedade elas nos escapa por hora. São interrupções periódicas no curso secular da vida, ou seja, falando de novo das reencarnações, são interrupções periódicas no curso secular da vida que constituem o que chamamos morte. De sorte que a morte e o nascimento, em uma visão superficial, formam acontecimentos tão diversos que não são, na realidade, mais que duas faces do mesmo fenômeno, uma voltada para o período que se acaba, a outra para o que se inicia. Então, é só uma passagem nesses longos fragmentos, tanto o nascimento quanto a morte. Considerada em si mesma, a morte não é uma calamidade verdadeira, mas um benefício de Deus que, rompendo os hábitos estreitíssimos que havíamos contraído com nossa vida presente, transporta-nos a novas condições e dá lugar, desse modo, a que nos elevemos mais livremente a novos progressos. Então, a morte é aquela pausa, né, na erraticidade. O que a gente vai ver? Quem tem condições, né? A gente está falando assim de quem desencarnou em condições de estudar, de aprender, de avaliar o que está sendo feito. Porque enquanto nós estamos aqui e a gente já com a morte ali certa, todo mundo sabe, a gente se acha imortal, a gente apronta todas achando que não vai acontecer nada e logo ali na esquina, né, a morte nos espera. Mas mesmo assim a gente vive como se tivesse um rei na barriga ou todo o tempo do mundo. Então a morte é um clique para você parou. Então tem muita gente que quando passa o susto da morte já reavalia a sua vida ainda aqui. O que eu posso mudar? Olha, isso aí mexeu comigo. Então, a gente tem muitos casos, né? Acho que todo mundo conhece alguém que passou um susto e olha, mudou da água para o vinho. Até quem passa uma EQM, né? Numa experiência de quase morte já vem com outras. Então, a morte é esse presente que transporta-nos a novas condições e dá lugar, desse modo, a que nos elevemos mais livremente a novos progressos. Assim como a morte, a perda de memória que a acompanha deve ser tomada também como um benefício. E aí é interessante, que a tia não... é que nos estudos da segunda a gente tem falado, né, também sobre a memória, porque eles falam assim, então não vamos perder a memória, vamos esquecer, mas é uma bênção. E a gente está vendo no estudo de memória de suicida que ele quer logo encarnar para ter um momento de paz. Então, assim, em várias obras, esse esquecimento é uma bênção. E tem tanta gente que pergunta, então por que a gente esquece?
Se a gente não vai aproveitar a lição, porque os nossos erros são pesadíssimos, e aí a gente ia arrastar aquela corrente, né? Em vez de progredir, aprender, a gente não se perdoa, a gente sabe que a gente não se perdoa. Então, é melhor esquecer e fazer um novo começo, né? É uma consequência do primeiro ponto. Porque se a alma, no curso dessa longa vida, conservasse claramente suas lembranças de um período ao outro, a interrupção não seria mais que acidental e não haveria nem morte propriamente dita, nem nascimento, visto que esses dois acontecimentos perderiam, desde então, o caráter absoluto que os distingue e lhes dá força. Então, se eu vou morrer para começar tudo de novo e lembrar, nem faz sentido, né? É melhor continuar. Sem saber, vamos deixar por isso para outra vida. Imagine sabendo, tendo lembrança. Ah, não vou não. Então, assim, o nascimento, aquela coisa, ai, olha uma criança, olha, dá todas aquelas oportunidades. Então tem uma força, né? Vai nascer, quando é um portal que vem de lá também, uma nova oportunidade. A gente vê uma nova oportunidade para quem vem. E a saída também, nossa, a vida é finita. Então, assim, ele ia perder esse peso. Se a gente vai e volta e lembra, eu vou bem ali, já volto, tchau, morri. Já ele volta. Ai, voltei. Eu sou aquela que fui ainda agora, não te lembra, não? Né? Sem sentido, né? Cadê? Perderiam desde então o caráter absoluto que os distingue e lhes dá força. E até mesmo do ponto de vista dessa teologia, não parece difícil perceber até que ponto a perda da memória pode ser considerada um benefício, no que concerne aos períodos passados, em relação ao homem em sua condição presente. Porque, se esses períodos passados constituem uma prova, como a posição atual do homem no mundo de sofrimentos o indica, foram, infelizmente, maculados de erros e de crimes, causa primeira das misérias e das expiações de hoje, representando para a alma evidente vantagem, por achar-se ela livre da visão de tão grande quantidade de faltas, bem como dos remorsos deveras acabrunhantes que daí se originarão, não a obrigando a um arrependimento formal, senão em relação às culpas da vida atual, assim se compadecendo de sua fraqueza, Deus realmente lhe concede uma grande graça. Ou seja, ele está reafirmando, né? Imagine a gente lembrando e tendo diante de nós a visão da grande quantidade de faltas. Imagina que se a minha mãe ou meu pai foi alguém que eu traí. Imagina eu ficar sempre com isso na minha visão, né? Os remorsos. Essa aqui que eu matei na outra vida veio com a minha irmã. Como que dá? Não dá, né? Além de tá sempre isso lembrando, ele diz assim, os remorsos acabrunhantes. Se a gente, e eu gosto dessa passagem do Emmanuel que diz que mais vale o peso de correntes de obrigações e de trabalhos do que uma brasa de remorso, se uma coisa dessa vida, né, as pessoas ficam, às vezes empacam na vida por conta do remorso, precisa fazer um trabalho de culpa, né, de se perdoar e perdoar o outro. Imagine se a gente trouxesse isso. Não ia dar, né? Quando olhasse para o filho que lembrasse, a mãe já ia matando. Enfim, segundo essa mesma maneira de considerar o mistério da vida, as necessidades de toda a natureza que estamos submetidos neste mundo e que desde o nosso nascimento determinam, por assim dizer, fatal, a forma de nossa existência no presente período, constituem um último benefício tão sensível quanto os dois outros. Os dois outros, qual foram? A morte e o nascimento. E o esquecimento. O nascimento, a morte, o esquecimento e agora a necessidade. Né? Então, porque, em definitivo, são essas necessidades que dão à nossa vida o caráter que melhor convém às nossas expiações e às nossas provas, e, conseguintemente, ao nosso desenvolvimento moral. E são ainda essas mesmas necessidades, seja de nossa organização física, seja das circunstâncias exteriores,
em cujo meio somos colocados, que, arrastando-nos forçosamente ao termo da morte, conduzem-nos, por isso mesmo, à nossa suprema libertação. Ou seja, você está no lugar que é melhor para você caminhar. Então, se tem problema na perna, se tem problema no braço, se está com um parente e não suporta, é nesse lugar, essa necessidade que você precisa abraçar para a sua caminhada, né? Abraçar e superar. Porque é interessante que ele termina dizendo, arrastando-nos, né, forçosamente ao termo da morte, conduzem-nos, por isso mesmo, à nossa suprema libertação. Então, abraça a tua necessidade, trabalha logo ela desde agora para te libertar dela. Em resumo, como dizem as tríades em sua enérgica concisão, aí está todo o conjunto e as 3 calamidades primitivas, bem como os 3 meios eficazes de Deus em Abrede. Então aqui, em resumo, como dizem as tríades em sua enérgica concisão, aí está todo o conjunto e as 3 calamidades primitivas: o orgulho, a falsidade e a crueldade. E bem como os 3 meios eficazes de Deus em Abrede: a morte, o esquecimento e as necessidades que são impostas, que nos levam à libertação, né? Entretanto, mediante qual conduta a alma realmente se eleva nesta vida e merece alcançar, após a morte, um modo superior de existência? Qual? A resposta que dá o cristianismo a essa questão fundamental é de todos conhecida. É sob a condição de destruir em si o egoísmo e o orgulho, de desenvolver na intimidade da sua substância os valores da humildade e da caridade, únicos, eficazes e meritórios perante Deus. Bem-aventurados os brandos, diz o Evangelho, bem-aventurados os humildes. A resposta do druidismo é bem diversa e contrasta claramente com esta última, a da caridade. Segundo suas lições, as lições dos druidas, a alma se eleva na escala das existências com vistas a fortificar a sua personalidade, por meio do trabalho sobre si mesma, resultado que naturalmente obtém pelo desenvolvimento da força do caráter, aliada ao desenvolvimento do saber, ou então tudo muito exterior, tudo da persona. Então, quando iniciou esse artigo do Druidas, nós vimos que eles eram muito fechados, eles não aceitavam a religião romana. A única coisa que entrou no meio deles foi o cristianismo. E aí ele vai mostrar esse ponto agora. Porque para eles era a força, era o saber, era o poder, tudo que você conseguia por si mesmo. E aí já vem aqui outra questão, que é a condição de destruir em si o orgulho e o egoísmo, de desenvolver a humildade e a caridade. É o que exprime a 25ª tríade, que declara que a alma recai na necessidade de transmigrações, isto é, nas vidas confusas e mortais, não só por alimentar as más paixões, como também pelo hábito da tibieza no cumprimento das ações justas, ou seja, o ato da negligência no cumprimento das ações justas e pela falta de firmeza no apego ao que prescreve a consciência, numa palavra, pela fraqueza de caráter. Então, vamos ver o que está dito aqui na 25ª tríade. 25ª. Por 3 coisas cai o homem sob a necessidade de Abrede: pela ausência do esforço para o conhecimento, pela não ligação ao bem e pela vinculação ao mal. Em consequência dessas coisas, desce em Abrede até o seu análogo e recomeça o curso de sua transmigração. Então aí, já achei interessante isso aí, ficou bem pra gente, né?
A ausência de esforço para o conhecimento. A gente não quer, a gente quer tudo mastigadinho. E eu disse, meu Deus, é verdade, até desde os druidas até hoje. Então, só relendo aqui, diz, é o que exprime a 25ª tríade, que declara que a alma recai na necessidade de transmigrações, isto é, nas vidas confusas e mortais, não só por alimentar as más paixões, como a gente viu anteriormente, orgulho, falsidade e crueldade, mas também, né, assim, não só para alimentar as más paixões, como também pelo hábito da negligência no cumprimento das ações justas e pela falta de firmeza no apego ao que prescreve a consciência, ou seja, a tua consciência diz alguma coisa, achei interessante isso, e a gente diz não. Ah, não, dá muito trabalho. Ah, não vou perdoar. Ah, não vou hoje, vou faltar. Então, assim, às vezes a consciência diz claramente o que é para você fazer e você diz não vou fazer. Isso dá muito trabalho, eu não tenho coragem, eu não vou dar conta disso. Então aqui a falta de firmeza. E além dessa falta de virtude moral, a alma é ainda retida em seu progresso em direção ao céu pela falta de aperfeiçoamento do espírito. Então, fora tudo isso, ainda falta aperfeiçoamento do espírito. A iluminação intelectual, necessária para a plenitude da felicidade, não se opera na alma bem-aventurada simplesmente por uma irradiação graciosa do alto. E não se produz na vida celeste, a não ser que a própria alma tenha se esforçado desde esta vida para adquiri-la. E aí interessante é como o Haroldo diz assim, no ser espírito superior, não é assim, eu estou aqui aí, gente, agora eu sou espírito superior, eu estou superior agora, viu? Não é assim, é com esforço, é com trabalho, é com apego à necessidade, é com aperfeiçoamento moral, é assim. Então, assim, não, a gente quando lê, espírito superior, ele ficou superior, como? Cumprindo essas etapas aqui, né? E ele fala, a própria alma, a não ser que a própria alma tenha se esforçado desde esta vida para adquiri-la. A tríade também não fala apenas da falta de saber, mas da falta de esforço para saber. E aqui pega todos os espíritas que não querem estudar. O livro dos espíritos, eu já li uma vez, já sei. Vamos estudar? Não, já li. Já li o livro dos espíritos, já li os livros dos médiuns, eu já sei, eu já sou PhD. Vai perguntar alguma coisa, não sabe. Então, é a falta de esforço para saber, o que, no fundo, como para a virtude precedente, é um preceito de atividade e de movimento. Que precisa, tudo na vida, a vida é movimento, né? Como dizem os ditados, assim, a única certeza da vida é a mudança. Então a gente não pode querer ficar no mesmo patamar, e principalmente nos conhecimentos, que ele fala aqui, isso não vai vir, não se opera na alma bem-aventurada, é por esforço, é por persistência, como diz Emmanuel, trabalho, esforço, persistência. Cenas do próximo capítulo, porque esses comentários de Kardec, e olha que a revista ano 1 já é bem densa assim, com essas avaliações, com esse senso crítico de Kardec sobre um texto druida, né? E aí a gente tem que ter amor ou um esforço para saber, porque o Kardec sabia muita coisa, e sem Google, e a gente com Google, com todas as pesquisas, fica ainda assim, às vezes, meu Deus, tem que ler várias vezes para entender. E se é preciso isso para a gente encontrar nossa libertação, comecemos já. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você
quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. E agradecemos ao nosso Senhor Jesus, aos amigos espirituais, pelo amparo, pela inspiração e até o nosso próximo estudo, se Deus assim permitir. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.